a maior parte das vezes a pessoa está fantasiando e não filosofando. Filosofia tem um tema, ela é dirigida, né? Direcionada, você sabe onde você quer chegar, tem um objetivo. A filosofia, você está extremamente concentrado naquilo que você está buscando uma resposta. Enquanto que a fantasia é dispersão, a mente te leva para qualquer lugar. Então seja muito bem-vindo ao canal Mente Forte 100. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, curta o vídeo, compartilha para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E agora, deixo com vocês a maravilhosa professora Lúcia Helena Galvão. Crônicas sobre o dia a dia. Em geral, o que a gente faz são comentários acerca de fatos simples da vida para mostrar exatamente como dá para filosofar sobre os fatos simples da vida. As observações do dia a dia, desde o passarinho da sua janela até a paisagem que você vê da janela do seu carro quando vai para o trabalho, as coisas simples do dia a dia, se você sabe se colocar observador, elas podem te ensinar muita coisa. Tem mensagens simbólicas intrincadas em tudo à nossa volta. Essas crônicas são uma boa demonstração de que a gente pode tirar sabedoria das pequenas coisas da vida, concentrando-se, refletindo sobre aquilo que acontece à nossa volta. A vida é inteiramente pedagógica, ela sempre está querendo te dizer alguma coisa. Se você se coloca atento, pode tirar lições, pode tirar aprendizados daquilo que a gente considera como cotidiano. Sim, os animais têm uma tendência instintiva utilitária, né? Ou seja, o que atende às suas necessidades básicas tem foco. Sobrevivência, fome, coisas básicas, né? Sobrevivência e perpetuação da espécie, basicamente os dois instintos. Agora, o ser humano, ele é capaz, ele tem ânimo de aprendiz, ele é capaz de aprender de coisas que não tem nada a ver com nenhum instinto, não está ligado a nenhuma necessidade, e a partir dali ele entender um pouco da lógica da vida, um pouco do sentido do funcionamento do universo à sua volta, a partir da observação de pequenos detalhes. Essa semana, por exemplo, eu estava lavando a minha área, e o cimento da minha área, o pedreiro não soube fazer muito bem, ele ficou meio desnivelado. Não tem aquela caída pro ralo. Isso. Aí eu puxava a água com o rodo, né, para poder ir na direção do ralo. Se eu parava de puxar, a água fluía para um lugar mais baixo, onde se misturava com a terra e virava lama. Eu estava observando aquilo e eu pensei que é mais ou menos a mesma coisa que acontece com a minha consciência. Se eu não estiver puxando ela na direção certa constantemente, ela vai para o ponto mais baixo e mais sujo. Ou seja, se mistura com fatos banais, com fofocas, com informações sem sentido. Se eu não tiver um ato de vontade de estar puxando sempre ela na direção correta, ela tende a fluir para o mais baixo e para aquilo que é mais vulgar, mais impuro, mais banal. O que é consciência? A gente já chegou numa conclusão? Olha, hoje a ciência trabalha muito com isso, porque a tentativa de replicar o que é a consciência implicaria em saber o que é a consciência. Tá? Então, existem muitas teorias, mas não existe nada ainda de definitivo. O que eu posso te falar é um pouco do que sempre houve dentro da filosofia oriental. Eles têm um conceito, mas bem metafísico de consciência. O que eles dizem? Eles dizem que dentro de cada um de nós existe uma essência imortal, uma essência divina. E que essa essência vem ao mundo material para viver uma experiência. E que a consciência é como se fosse o olho dessa nossa essência divina, que desce até os planos mais materiais para poder registrar experiências e mandar para esse plano divino. É como se você imaginasse um barco que está em cima do oceano e ele está fazendo uma prospecção submarina. Está mandando um sonar lá e medindo o que tem lá embaixo. Ele manda uma câmera que vai lá embaixo e capta tudo o que está acontecendo lá embaixo e manda para o computador desse barco. E aí ele vai subindo um pouco mais, registrando tudo que está ali e mandando para esse barco. Dizem que a evolução nada mais é do que a evolução da consciência humana. Essa câmera seria a consciência? A câmera é o olho do ser, seria a consciência. Consciência é perceptividade, né? E ela vai percebendo tudo que está num certo grau de experiência. E, sobretudo, a mente, né? E aí capta todas essas coisas, vai para um outro grau de experiência, de conhecimento, de experiência, de saber como se lida com aquela dimensão. Quando você tem um razoável domínio daquela dimensão, passa para um plano um pouco mais sutil. E assim vai evoluindo o ser humano, elevando a consciência para planos cada vez mais sutis. Desde coisa básica, de aprender a andar... Domínio do corpo físico mais denso, até você entrar no domínio das energias do corpo. Propósito. Domínio das emoções. Tá. Depois o domínio da própria mente, dos pensamentos. Ou seja, você vai passando para as camadas mais sutis
até ter digamos assim, um conhecimento completo do que a condição humana pode te oferecer. Dizem que consciência se dá por contraste. Se você tivesse, por exemplo, o universo inteiro azul, você não perceberia o azul. Se você tivesse o tempo todo tocando uma nota musical, você não a perceberia. Você percebe quando ela para e vem o silêncio ou quando vem Perfeito. outra. A consciência se dá por contraste. Então, luz e sombra, luz e escuridão. O mundo espiritual não teria como criar consciência, a não ser quando ele cria o mundo material, porque aí se produz o contraste. Isso é fantástico. Aí se produz o contraste e a consciência nasce. A manifestação, segundo essa tradição, funciona como um espelho. É um espelho onde o ser está vendo a si próprio. Tá? Ou seja, a manifestação ocorreria, nossa, que palavra complicada. Ocorreria. Para que a consciência evoluísse. Tá? Porque a unidade não tem contraste nenhum, não tem consciência. Então gera-se a dualidade primordial, espírito e matéria. Certo. Nesse contraste, a consciência se produz. Isso? Seria uma dimensão, o mundo material seria uma dimensão ilusória criada para que os seres vivam uma experiência. Tá? Então, como a gente sabe que a gente está em evolução ou não tem como saber? Essa consciência está evoluindo? Tem como saber, porque se diz que o máximo da evolução do ser humano são valores, virtudes, sabedoria. E então a gente tem um norte. Tem um norte. O ápice de evolução do ser humano seria um ser humano virtuoso, nobre, sábio, justo. Quanto mais nós nos aproximamos dessa direção, significa que estamos crescendo. Você tem uma ética atemporal e uma ética temporal. O que significa isso? São valores universais que nunca mudam. Nunca mudam. A gente sabe que é errado. Pois é. Então você tem uma ética atemporal, onde tem determinados elementos que valem para o homem de qualquer época, e existe uma adaptação disso no espaço-tempo, que é a ética temporal, que muitas vezes comete equívocos. Sim. Então era muito comum, por exemplo, na Alemanha nazista, que um alemão entregasse as forças de segurança onde tinha um judeu escondido. Isso era considerado absolutamente natural. Ah, é? Sim, que era considerado absolutamente natural, estava dentro da lei, tinha que ser feito, inclusive. Então, muita coisa... Não tinha remorso, né? Muita coisa, eu não vou entrar no nosso momento histórico, mas isso não deixou de existir. Muita coisa que é considerada legal do ponto de vista humano, não é normal do ponto de vista de um direito natural. O direito positivo, né, muitas vezes está de costas para o direito natural. Ou seja, a evolução do ser humano se baseia em normas universais, que existiriam ainda que o ser humano não existisse e que não mudam. Eu sempre falo para a pessoa imaginar o ser humano que ela gostaria de ser quando estiver lá no finalzinho da sua vida, últimos dias, últimos meses. Você concorda comigo que isso é a obra-prima da nossa vida? A gente trabalhou a vida inteira para construir esse ser humano. Como você gostaria que ele fosse? Que virtudes, que valores você gostaria que ele tivesse desenvolvido? Que vícios você gostaria de ter polido? Quando você olhar para trás, o que você gostaria de ter feito pelo mundo? O que você gostaria de ter acrescentado ao mundo, ao outro, a si próprio? Ou seja, essa necessidade que nós temos de sairmos daqui um pouco maiores do que chegamos. A tônica da vida é crescer, sairmos daqui maiores do que chegamos. Quando você visualiza com bastante clareza o ser humano que você quer ser, de preferência anota para não perder isso, você passa a ter um propósito, passa a ter um ideal, que é o máximo que você considera que é possível atingir enquanto ser humano. As virtudes que você gostaria de ter, o ser humano que você gostaria de ser. Isso é muito importante, porque aí você começa a saber que tudo que te leva para lá é bom, tudo que te leva na direção contrária é mal. Você tem valores próprios. Imagina, se eu perguntar para você, eu estou andando na direção certa ou na direção errada? Você vai me perguntar onde eu quero chegar, né? Para onde você está indo, né? Isso. Se eu te disser, eu não quero chegar em lugar nenhum, o que é o certo e o que é o errado? Poxa. Não tem. Não tem, né? Não tem. Então você só passa a ter valores, certo, errado, verdadeiro, falso, bom ou mal, a partir do momento que você sabe onde você quer chegar. Então você cria essa imagem, que é o teu ideal, é o teu propósito de vida. Todas as outras coisas da vida são decididas a partir disso. É bom o que te aproxima, é mal o que te afasta. Aí você passa a ter uma identidade também, que é uma coisa muito interessante. Para mim, a pergunta mais impactante que se pode fazer a um ser humano é: quem é você? Já parou para pensar nisso? É complicadíssimo. Eu sempre digo para se imaginar que você trouxe um filósofo do passado, sei lá, Platão. Ele veio aqui e te perguntou: quem é você? Aí você vai dizer: bom, eu sou, sei lá, um jornalista. Ele vai dizer: isso é o que você faz ou é o que você é? Então, se você parar de fazer isso, começar a fazer outra coisa, deixou de ser você? Não, então isso é o que você faz. Você não é o que você é. Eu não... Do ponto de vista clássico, a tua identidade tem a ver com o teu sentido de vida.
Os egípcios diziam, teu nome interno está no horizonte. Quem é a Lúcia? A Lúcia é aquela pessoa que no final da vida quer ser muito mais fraterna e justa do que é agora. Essa é a Lúcia. Quando eu sou fiel a isso, eu estou sendo a Lúcia. Quando eu desvio disso, eu estou fora de mim. Estou fazendo coisas que traem a minha identidade. Isso dá, inclusive, para eu prever o que você pode ou não fazer. Como assim? Se eu sou uma pessoa que busca a justiça e a fraternidade, e alguém disser para você, ó, a Lúcia estava roubando uma carteira ali na esquina, você vai dizer, ó, ou não era a Lúcia, ou então ela estava fora de si. Porque uma pessoa que busca justiça e fraternidade não é isso. compatível com isso. Então dá até para você prever um pouco o que é pertinente, o que é próprio meu e o que não é. Tá? Então te dá um conhecimento muito profundo de uma pessoa. Você saber esse ideal, se ela é fiel a ele, se ela se identifica com ele, isso aí é a identidade dela. Esse é o nome interno que tradicionalmente se falava. Tem um detalhe aí que ajuda bastante, que é a presença da morte. Porque quando você pensa que a morte vem logo depois, tem determinadas coisas que se esvaziam, perdem o valor. Exato, dinheiro. Diante da morte, é muito pouco provável que, bom, eu quero ser a pessoa mais rica do mundo. Que diferença vai fazer? Você vai morrer logo em seguida. Se você conversar, não sei se você já teve essa oportunidade, eu já tive, com pessoas que têm pouco tempo de vida, estão com uma doença terminal. Como que é? Elas têm um foco muito claro naquilo que é válido, naquilo que fez diferença. Relações pessoais. Preocupam-se enquanto elas amaram as pessoas, preocupam-se em restabelecer relações que foram rompidas, preocupam-se em se perdoar com aqueles que elas feriram. Ou seja, elas estão focadas no campo do ser. Porque nessa hora é a única coisa que importa. Você não vê pessoas às portas da morte preocupadas em quantos carros elas deixaram na garagem. Isso se torna absolutamente irrelevante. Então, quando você faz esse exercício, você está se colocando diante da morte. Nessa hora é muito difícil que a pessoa vá colocar valores muito materialistas. Aliás, houve uma médica chamada doutora Elizabeth Kubler-Ross, uma americana, que ela tratou a vida inteira de doentes terminais. E ela dizia uma coisa muito interessante, que as pessoas muito materialistas, diante da morte, muitas vezes a consciência se evadia. Entravam em processos de coma, perda de memória, inconsciência, porque a consciência não suportava confrontar que elas não fizeram absolutamente nada de válido na vida. A consciência não toda em vão. Isso, a consciência não suportava confrontar esse fato. Caramba. Então, quanto mais materialista a pessoa, menor a possibilidade dela chegar lúcida diante da morte. É uma constatação que a morte obriga, né? Porque consciência se dá por contraste. Sim, sim. No contraste entre vida e morte, você vê o que é válido na vida. E ela contrastar e ver que a sua vida foi um deserto, a consciência não suporta e se evade. Ela dizia, olha, de casos clínicos da minha vida como um todo, eu já vi vários, inúmeros. Pessoas muito materialistas não suportam confrontar conscientemente a morte. E na outra ponta, pessoas totalmente desapegadas, qual que é a reação delas? Essas pessoas sentem que fizeram aquilo que lhes correspondia, portanto estão quites com céus e terras, estão quites com a vida. Portanto, tem uma paz de espírito muito grande. Saber que seja lá o que venha depois, eu estou preparado, porque eu faço sempre o que me corresponde em cada contexto. Então, não tem medo. Sabem que aproveitaram bem a oportunidade, viveram intensamente e seja lá o que for pela frente que venha, elas também vão viver com a mesma intensidade. Quem que é esse? Essa? Essa é a Elizabeth. Elizabeth Kubler-Ross, é ela. Eu tenho muitas perguntas sobre isso, hein? Vamos falar de outros temas, mas eu tenho... Porque eu nunca pensei tanto sobre a morte quando eu tenho pensado. Eu nem sei se isso é bom, mas tem a ver com quando você vê o seu pai envelhecendo. E aí você vê que aquilo está acabando. E você se coloca no lugar dele. E você tem filho. Como alcançar paz ou tranquilidade em relação a isso? Olha, uma das coisas que mais nos geram tranquilidade, porque com certeza esse é um dos momentos mais difíceis da vida. Eu acho mais difícil confrontar a perda das pessoas que a gente ama do que confrontar a própria morte. Mas quando você desenvolve uma relação que é muito profunda,
Existe uma evidência dentro de nós que há algo que nada nem ninguém pode separar. Muitas vezes a gente interpreta mal aquela história lá do casamento, daquilo que Deus une, o homem não separará. Deus aí significa aquilo que a gente tem de mais profundo, ou seja, a nossa parte mais divina. Quando nós temos uma relação muito íntima, onde um percebe quase que o pensamento do outro, quase que intui a necessidade do outro, nós estabelecemos uma relação que a gente sente que não há nada no mundo que possa rompê-la. E você percebe que o veículo que ele tinha quando era jovem não é o mesmo agora. E sabe-se lá que veículos virão no futuro, mas que ele, a essência dele, não tem como deixar de ser. Aquilo que é não pode deixar de ser nem no tempo nem no espaço. Quando a gente tem essa experiência de intimidade, de coração com alguém, a gente sente que há algo ali por trás que vai permanecer conosco. Porque foi unido exatamente por algo que não morre, que Mas é você esse falando de aspecto mais memórias, sagrado. de experiências, do que fica. Não só memórias nem experiências, mas essência. Você sente que Sim. foi conectado Sim, de uma maneira você, tal que não tem como ser separado. Essa é uma característica que no nosso momento histórico é muito difícil. Nós conhecemos o amor de uma maneira muito superficial. Conhecemos o amor do jeito que Vinícius de Moraes falava, né? O amor é infinito enquanto dura. Ou seja, é mais uma paixão do que o amor. Pois é, não é amor, né? Disse classicamente que o amor é uma eternidade em si. O amor verdadeiro, ele ou é amor, ou então, se ele é amor, ele é eterno. Ou é eterno ou não é amor. Tá? Então, quando a gente conecta muito intimamente com um ser, a percepção que você tem é que mudará, digamos assim, a aparência, mas essa conexão não tem como deixar de existir. Sabe-se lá quais são os outros processos pelos quais ela vai passar, mas não tem como deixar de existir. Existe um autor do século passado que se chama Nilakanta Srihan. Ele diz uma passagem que eu acho muito poética, muito bonita. Ele diz: constrói a tua barca. Ele fala, esse corpo físico é uma barca, na qual a nossa consciência viaja. Mas não é nossa, é um empréstimo. Em um determinado momento você vai ter que devolvê-lo. Você tem que construir uma outra barca, ou seja, de sentimentos profundos, tá? De ideias muito elevadas, de coisas que não sejam passageiras, para que a tua consciência continue navegando. Então, quando a minha identidade está apoiada em coisas como a justiça, como a bondade, como o amor, essas coisas não morrem. E eu sinto que enquanto elas viverem, eu viverei. Porque a minha identidade está totalmente focada aí. Tá? Ou seja, quando a gente começa a criar uma outra identidade, que não é só com os caprichos da nossa personalidade, não é só com o gosto ou não gosto, não é só com a mera sobrevivência. Tô feliz, eu tô triste. Isso. Quando a gente começa a tomar consciência de coisas mais elevadas, mais universais, que aí sim é filosofar, e começa a se identificar com isso, você percebe que, bom, enquanto essas coisas durarem, eu vou durar também. Não, na verdade, o que você está falando é de informação. Ou seja, se eu vou acumulando informações e isso não encontra nenhum reflexo na minha vida, claro, isso só vai se tornar fonte de angústia. Não, mas e quando encontra reflexo na vida? Quando você vivencia as coisas, elas passam a se converter em sabedoria. É um certo domínio que você tem sobre a vida. Você tem uma chave que resolve problemas. Você tem uma chave que te permite superar situações concretas. Conhecimento, quando ele é vivido, ele se transforma em sabedoria. Mas tudo isso vai ser perdido. Será? Mas se for só isso, é tudo desperdiçado. Se for só isso, é desperdiçado. É. Imagina o seguinte, eu estou andando por uma rua e estou distraída e meto o pé no buraco e torço o pé, quebro o salto do sapato. Sim. Existe uma memória superficial disso, que é aquela memória daquele dia que eu fico com raiva, me atrasei, me machuquei, perdi o meu sapato novo. Isso é uma memória imediata. Existe uma memória mais profunda, que vem da reflexão, que eu vou refletir sobre o que aconteceu. Eu estava totalmente distraída e sofri um acidente. Então, eu sintetizei que desatenção gera dor, desatenção gera sofrimento. Sim. Isso é o extrato dessa experiência. Esse extrato dessa experiência vai se converter num nível de maturidade. E essa maturidade se diz que não é do corpo, é da alma. É um pouco mais de consciência que você gera. Você pegou uma lei da vida. E isso, como não é do corpo, não tem por que morrer com o corpo. Se você não só pensa, mas cada ideia que você tem, você a vivencia, você obtém respostas que cada vez mais te identificam com coisas elevadas.
Deixa eu contar uma história que talvez deixe isso mais claro. Na década de 60, houve um psicólogo chamado Roger Fultz, que ele resolveu fazer uma pesquisa sobre linguagem de animais. Ele pegou uma macaquinha, chimpanzé recém-nascida, e deu para um casal, os Graham, para eles criarem, e na presença dela eles só se comunicavam com um código de surdo-mudo norte-americano. Tá. A macaca, quando atingiu a idade adulta, ela dominava cerca de 150 sinais, ou seja, eu sei que hoje já teve macacos que passaram disso, mas na época dela ela era muito hábil. E a Washoe falava coisas do tipo Washoe comida, Washoe sede, Washoe dormir, Washoe carinho, Washoe passeio. Quando você percebe as coisas que a gente cotidianamente fala, eu gostaria de ir a um restaurante e o Washoe comida, não é essencialmente diferente, é a mesma coisa. É a linguagem de Washoe embrulhada para presente. Agora você imagina um dia o Roger Fultz chegando lá e a Washoe está pensativa. Ele pergunta, o que foi, Washoe? E ela, Washoe justiça, Washoe fraternidade, Washoe sentido de vida, de onde venho, para onde vou. Não ia acontecer isso. Sabe por quê? Que você tem uma linha clara, que quem passa é ser humano. O animal não tem como passar. E nós nos alimentamos dessas coisas da mesma maneira que o animal se alimenta de comida física, de bebida. Isso nos alimenta. É uma linha que passou daqui, é só ser humano. Agora, o curioso é que grande parte da humanidade também não passa essa linha, né? Que fica só na superficialidade. Então, você percebe que essas coisas que caracterizam o ser humano, que alimentam o ser humano, alimentam não o corpo físico, alimentam, sem fazer referência a nenhuma religião, mas a alma, aquilo que nos anima em planos mais sutis, que não está sujeito às leis do plano físico. Então, nós nos alimentamos de justiça. Não existe coisa que nos torna, que seja mais agradável para nós do que ver uma pessoa tendo um ato muito justo, uma pessoa tendo um ato muito fraterno. A justiça, a fraternidade, o verdadeiro amor alimenta algo em nós. E essas coisas não são mortais. Portanto, provavelmente, essa parte de nós também não. Quanto mais você se identifica com aquilo que não é mortal, é mais provável que você tenha o seu mesmo destino. Quanto mais você se identifica com aquilo que é mortal, é mais provável que você tenha o mesmo destino. Ou seja, uma alma que é totalmente identificada com a ideia do bem, para que ela deixe de existir, o bem teria que deixar de existir. Entendi. A beleza teria que deixar de existir, a justiça teria que deixar de existir. Não deixam, são universais. Estariam aí ainda que a humanidade não estivesse. Então, como você destruir algo que é todo preenchido por coisas imortais, que é alimentado de coisas imortais? Não pertence a esse plano. Tá? Então, é interessante que quando o ser humano começa a se identificar com essas coisas, ele vê o corpo, ele vê as necessidades do corpo, ele vê o desgaste do corpo, mas ele não diz, eu estou desgastado, o meu corpo está. É o processo natural dele, mas eu estou melhor do que nunca. Então, você vê, dificilmente você vai ver na história algum grande filósofo que tenha chegado ao final da sua vida, tenha perdido a memória, terminaram sempre muito lúcidos. E a consciência A consciência estava altamente ativa nesse plano que não se desgasta. O corpo sofreu seu processo de desgaste natural, mas a consciência estava num plano que não sofreu esse mesmo desgaste. Então, morrem tão lúcidos quanto sempre viveram. Tá? Então, quanto mais a gente habita nesse mundo propriamente humano, quanto mais a gente atravessa essa fronteira, mais vai dando uma serenidade muito grande. Eu construí a minha barca. Minha consciência vai navegar em algo que não tem como o tempo engolir. O tempo não engole a bondade. O bom é que você, enquanto eu estiver aqui, eu esteja ativo e tenha sonhos e tenha algo para fazer. É bom. Agora, nunca imagine quanto tempo vai ser. Porque ainda que sejamos muito jovens, a morte pode nos surpreender a qualquer momento. Enquanto eu estiver aqui, estarei ativo, estarei entusiasmado, estarei fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Ou seja, o meu ânimo não arrefece. Te garanto que quando Platão deixou o mundo, estava tão animado em dar as suas aulas quanto quando ele tinha 20 anos. Tá? Então, enquanto eu respirar, enquanto o corpo suportar, eu estarei ativo fazendo aquilo que me cabe fazer. Existe uma história oriental que eu sempre conto, que eu acho ela interessante, é do Zen budismo. Conta que havia, dentro dessas escolas budistas, muitas vezes se praticava artes marciais. E alguns monges, às vezes, iam de uma escola para outra para desafiar os monges mais hábeis. E uma vez havia um mestre muito sábio
que veio um jovem de um outro mosteiro e começou a provocá-lo, para poder provocar um duelo. E começou a ofendê-lo de todos os jeitos que você possa imaginar. Passou um dia desferindo ofensas contra aquele mestre. E o mestre fazendo seus afazeres sem dar a mínima atenção. Até que ele se cansou e foi embora. Aí os discípulos chegaram para ele e disseram: mas mestre, como é que o senhor suportou tudo aquilo e não fez nada? E ele disse: olha, se alguém te dá um presente e você não aceita, a quem pertence esse presente? Bom, a quem trouxe, é claro. Mas ele me deu um monte de presentes, eu não aceitei e ele teve que levar embora. Nós não podemos delegar a terceiros o direito de decidir o nosso estado de espírito, a nossa consciência. E as nossas ações, né? As nossas ações. Quem decide o nosso estado de espírito somos nós, senão você vira um escravo das circunstâncias, uma bolinha de bilhar, onde o taco empurra, você vai. Falta de identidade, muito isso. Se eu sei quem eu sou, eu deixo que cada um seja aquilo que escolheu ser, mas não deixo ele me afetar. Se você passa pela rua e um cachorro late para você, você não vai latir para ele de volta. Ele é cachorro, eu sou ser humano. Olha que tem o pessoal que late, né? Hein? E olha, tem às vezes pessoas que estão com um nível de consciência tão baixo que parece que o latido da cachorro é superior. Então, por que eu vou me colocar nesse nível? Por que eu vou deixar que o outro determine o meu estado de espírito? Isso é você ser reativo. E é um exercício diário, né? Claro, um exercício de disciplina, nas pequenas coisas. Praticar quando cai o copo no chão e quebra, praticar quando, sei lá, o micro-ondas não funciona. Quando o carro quebra, quando... Essas já são provas maiores. No dia a dia, coisas pequenininhas você deve testar. Porque o bom guerreiro é aquele que pratica fora da guerra, em tempos de paz. Coisas pequenas como o quê, por exemplo? Derramou o leite. Ah, tá. Caiu o copo no chão. O micro-ondas não está funcionando direito. É um pouco do estoicismo, né? O que você não tem controle, também não adianta você ficar nervoso com isso, né? Tentar reduzir o teu estresse pro que depende de você. Depende de mim ficar mais atento para que o leite não derrame. Enfim, fazer aquilo que me corresponde. Mas uma das piores situações ainda não são essas. Uma das piores situações é quando uma pessoa age com maldade, te ofende, te prejudica, com a intenção de ofender. Sim. Aí é que exige mais autocontrole, mais sabedoria. Aí eu tenho problema. O que eu faço? É muito difícil, realmente. É complicado, mas a gente também tem aí uma boa alternativa, que é pensar a miséria moral de uma pessoa que faz isso sabendo o que está fazendo, achando que vale a pena pagar esse preço para se projetar, para aparecer. Porque você falou de ganho, né? Você falou de internet. Na internet hoje existe muito isso, né? Você tem muito mais projeção, mas eu também tenho alguma projeção no meu canal, nas coisas que eu faço. É resultado de 20 anos de trabalho. Pois é. 10 anos sem ninguém assistir o que eu fazia, insistindo. As pessoas hoje não têm paciência para isso. É muito mais fácil você chegar e difamar alguém, porque da noite para o dia você se projeta. Ela nem assistiu o seu vídeo e já tem uma opinião sobre aquilo, né? É muito mais fácil fazer isso. Então existe a indústria do cancelamento. Pois é. Eu tenho muita compaixão de uma pessoa que é tão medíocre a ponto de precisar disso para se projetar e aceitar pagar esse preço. Eu tenho muita compaixão, porque é uma miséria moral muito grande. Você acha que essa pessoa ela fica melhor fazendo isso com outra pessoa? Eu não acredito nisso também. Ela acredita nisso. Esse é que é o problema. Eu também não acredito. Mas ela acredita que isso lhe traz vantagem, porque senão não faria. Ela acredita que isso é vantajoso. Então, é uma miséria moral muito grande, porque paga um preço muito caro. Né? A pessoa também que faz paga o preço? Quem paga o preço é ela. Então, mas você acredita paga um preço muito caro. Moralmente, ela se compromete tremendamente. Mesmo que ninguém saiba que ela está fazendo errado. Mesmo que ninguém saiba, ela se compromete moralmente de uma maneira muito séria. Tem um livro, deixa eu ver se eu me lembro qual é o diálogo de Platão, que ele fala sobre isso. Que ele diz, é o Gorgias, é muito melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. É aquilo que os indianos chamam de karma, né? Uma mácula moral que para você limpar você vai ter que apanhar muito na vida. É muito pior cometer uma injustiça do que sofrê-la. Sofrer nós perdemos alguma coisa, mas recuperamos. Que a pessoa às vezes perde a vida dela. Perde a moral, perde a identidade, perde tudo. Compromete-se moralmente com o resto da vida. Ou sempre acontece isso? Não, sempre acontece. As pessoas não veem, a gente não acompanha toda a história daquela pessoa, né? Você não vai até o fim da vida dela para saber. A gente acha que ela saiu por cima e se deu bem mesmo fazendo o mal.
Mas a gente não sabe, né? Você não acompanha toda a vida dela e não sabe onde ela terminou. Tá? Se acreditamos na lei de causa e efeito, nós sabemos que toda causa vai gerar um efeito proporcional. Não tem como. Não tem como. E é mesmo. Isso é a lei do karma, né? Toda causa vai gerar um efeito proporcional em algum momento. Essa causa e efeito é uma lei que até a ciência reconhece. Quem somos nós para negar, né? Para o bem e para o mal. Ou seja, não vai surgir um fato do nada. Ele vem como consequência de alguma causa que foi gerada em algum momento. Não existe geração espontânea, como diz a ciência. As coisas nascem de uma causa dada. O ser humano que atravessou aquela fronteira. Não é? Tá. Porque a humanidade, grande parte dela, ainda vive como se fosse um animalzinho cujo objetivo é sobreviver e procriar com o maior conforto e prazer possível, tá? E com o menor esforço. E não passou ainda essa fronteira. Então, essas coisas, esses objetivos instintivos foram simplesmente aparelhados pela razão. A razão virou uma razão instrumental. Ela é colocada a serviço dos instintos, das paixões, da ambição, da vaidade, do egoísmo. A razão trabalha para essas coisas. Isso não é propriamente um ser humano. Do ponto de vista clássico, aliás, até a própria Bíblia fala sobre isso, né? Pelas vossas obras vos conhecerei. Faz fotossíntese, é uma planta. Vive em função de instintos, é um animal. Busca valores, virtudes, sabedoria, é um ser humano. Tá? Então, ela se reduz a uma condição de animal racional, realmente. Ou seja, objetivos animais potencializados pela razão. Por isso provocamos tanto estrago na natureza, portanto, por isso somos predadores. Então, quando o ser humano desperta para a verdadeira condição humana, ele sente prazer na bondade, ele sente prazer na justiça. Tá? Mas nem todo mundo atravessou esse umbral ainda. Pois é. Tem muito a ver. Eu falava para eles que é mais do que louvável você preservar florestas, você preservar espécies animais que estão em extinção. Mas não adianta preservarmos simplesmente isso se não preservarmos a condição humana plena. Porque se você preserva o ser humano, ele naturalmente, tudo mais será dado por acréscimo, mais uma vez usando a Bíblia, né? Sei. Ele preserva florestas, animais, preserva tudo. Agora, se você preserva as coisas, o ser humano decaindo moralmente do jeito que ele está, a próxima geração coloca a perder tudo que você preservou. Eu brincava com eles fazendo um desafio. O ser humano, na plenitude da condição humana, é o ser que tem maior perigo de extinção que existe. Eu vou buscar uma arara azul, você vai buscar um ser humano assim para mim. Eu sou capaz de me aparecer com umas 3 araras azuis aqui e você não me achar um ser humano desse. Tá? Ou seja, um perigo de extinção. E se você perde a condição humana, qualquer trabalho que você fizer é paliativo. Porque a próxima geração vai lá e vai destruir tudo de novo. Tá? Então, há que trabalhar com um pouco de ecosofia, né? Ou seja, preservar a condição humana, com valores. Não sei se você lembra naquele filme que eu gosto bastante, que é O Coração Valente. Sim. É um clássico. De um determinado momento que o Wallace dizia: todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Verdade. Alguns só sobrevivem. Então, muitos de nós só sobrevivemos, potencializados pela razão, realizando objetivos instintivos, extremamente egoístas, extremamente ambiciosos, e a condição humana fica só como um potencial não realizado. Tá? Então, se você, por exemplo, tem um detergente que tem uma embalagem linda, você usa, ele não limpa nada do seu chão, você não usa mais, você não vai dizer que aquilo é um detergente. Não basta a forma humana para você dizer que aquilo é um ser humano. Exato. Coloca ele atuando no mundo e vê o que ele faz. Dependendo do que ele faz, tem potencial humano, mas ainda não realizado. Lê mais uma vez a frase bíblica: pelas vossas obras os conhecerei. Bota ele se movimentando pelo mundo e vê o que ele faz. Aí você vai ver se é humano ou não. Às vezes a condição humana ainda está apenas em potencial. O mal, na verdade, não é um ser em si, ele é um vácuo. É como se fosse a escuridão, que ainda não foi preenchida pela luz. Então, os vácuos, os vazios morais que o ser humano tem, por aí entram muitos elementos bastante estranhos, bastante nocivos. Então, o que nós vivemos... O mal só entra onde tem um vazio, então. Isso, é um vácuo. Tanto que a palavra defeito vem de defecto, que é exatamente vazio. Então, é um vácuo, é um vazio que ainda não foi preenchido por uma virtude. E aí o homem fica sujeito a ser manipulado através desse vazio em qualquer direção, pelos seus desejos, pelos seus instintos. Nós vivemos uma época que a gente tem um paradoxo, porque a razão prática, a razão aplicada se desenvolveu muito.
Não uma razão elevada, altruísta, mas uma razão prática, aplicada à criação de coisas, à criação de tecnologia. Essa se desenvolveu muito. Mas o emocional não desenvolveu quase Não nada. caminhou junto, né? Nós somos quase que uma sociedade de adolescentes. Mas a imaturidade emocional, o nível de capricho, o nível de egoísmo, nós temos um déficit, um gap de desenvolvimento. Mas é claro que vai te oferecer aquilo que você quer para que você compre, né? Para você não ficar vai na pagar, plataforma. você não vai pagar por aquilo que você não quer. Então vão mimar as nossas limitações. E assim vamos ficando cada vez mais limitados, isso é um fato. Tá? Então essa distância você vai perceber um nível de capricho, de egoísmo feroz numa tecnologia muito desenvolvida. Eu acho muito engraçado quando as pessoas dizem, bom, o homem progrediu muito. Progrediu o homem ou progrediu a máquina? Pois é. Porque se você compara o homem que conduzia uma biga lá em Roma com o homem que conduz o avião a jato, a máquina progrediu muito. Mas talvez aquele homem lá de trás fosse mais fraterno, tivesse mais empatia, tivesse um pouco mais de solidariedade. Então, são duas coisas bem diferentes, né? Nós evoluímos no tratamento das coisas, mas não viemos aqui para fazer coisas. Viemos para construir a nós mesmos. Grande tarefa do ser humano é a construção de si próprio. Se chegamos a uma determinada idade da vida, olhamos para trás e não crescemos nada, não superamos nenhum defeito, significa que não fizemos absolutamente nada, porque isso era a única coisa válida. Era a única coisa que fazia diferença. Com certeza estamos desenvolvendo um baixo nível de tolerância à frustração. Exato, isso de tal maneira que se uma pessoa me desagrada num canal de internet, eu simplesmente fecho aquele e vou para outro. Quando a convivência física vai sendo cada vez mais evitada... Eu simplesmente bloqueio. Ou deixo de conviver. Eu escolho exatamente aquilo que me agrada. Baixíssimo nível de tolerância à frustração. Muito rapidamente as pessoas derivam para o ódio daquilo que não lhes agrada, daquilo... E uma sensação de que são donas de alguma verdade, que é terrível, porque uma das coisas que fazem um homem crescer é o ânimo de aprendiz. Esse ânimo de aprendiz exige que você saiba que não sabe. Se você não se sente dono da verdade, quem vem com uma opinião diferente para você é animador. Tem ali, eu vou ver o ponto de vista dele. Quem sabe tem alguma coisa que eu não vi ainda. E acaba que esse tipo de conexão, você cresce, o outro cresce, é tese, antítese, síntese, é dialética. Né? A partir do momento que eu me fecho numa opinião que toma ares de verdade, eu não cresço mais, fico congelado ali. Mas veja bem como é que isso está relacionado com a questão da falta de identidade. As pessoas não têm nenhuma vida interior, não sabem quem elas são. Então elas começam a colocar a identidade delas em cima de uma opinião. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou a pessoa que pensa assim. Eu sou a pessoa que gosta de fulano. Eu sou a pessoa que gosta de tal posição política, ou artística, ou religiosa, ou esportiva. Ou seja, eu sou essa opinião. Portanto, se você combate essa opinião, você está combatendo a mim mesmo. A pessoa, por falta de uma identidade verdadeira, ela está se identificando com as suas opiniões. Então, eu sou isso. Se você bate nisso, você está batendo em mim. Então, muito rapidamente as coisas derivam para o ódio, para a violência, porque não há como contestar uma opinião que tomou ares de verdade. Eu sou isso. Enquanto o homem não se interioriza, não procura uma identidade mais profunda, né? E é curioso porque muitas vezes não é nenhuma posição que ele escolheu, ele foi escolhido. Porque são grupos, né? São tribos. Se você considerar aquela frase que se atribui a Marco Aurélio, o imperador estoico, ele dizia que a morte de um único ser humano me empobrece, porque é o universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Imagina você, cada ser humano, uma realidade ímpar e irrepetível, ou seja, cada um de nós totalmente diferente. E você não teria grupos, como nós temos às vezes, 2 grupos em 200 milhões de pessoas. Isso significa que deve ter 2 pensando e o resto está clonando. Você teria 200 milhões de visões diferentes, se cada um tivesse uma identidade profunda. Isso aí dava para conciliar, para montar e ter uma visão muito mais completa da vida. Se bando de gente pensando em grupo, isso aí provavelmente tem um pensando. Pois é. E o resto está clonando. Porque não é comum tanta gente assim, pensando igualzinho. Sinal de que estão se identificando com uma opinião e uma opinião que nem delas não é. E é a ideia que essas pessoas que estão começando a despertar e a perceber essa alienação do mundo moderno comecem a gerar uma alternativa diferente dentro da sociedade. Cada jovem que chega, ele olha o menu de opções que a sociedade oferece, que é muito limitado. Um ser humano que tem autenticidade, que tem identidade, que tem valores, coloca uma opção diferente nesse menu. Portanto, ele não beneficia apenas a si,
Ele beneficia as pessoas que virão, as pessoas que estão à sua volta. Aquilo que somos influencia muita gente à nossa volta. Nós não temos consciência disso. Existe uma frase filosófica que diz que a melhor coisa que a gente pode fazer para aqueles que ama é crescer como seres humanos. Pois É muito melhor do que deixar coisas materiais, é muito melhor do que qualquer coisa. É uma referência que pode, durante a vida, tirar essa pessoa de muitos apertos. Tá? Deixar um valor ou uma referência de autocontrole, de serenidade, de sobriedade, de fidelidade a princípios. Imagina, um filho a vida inteira vai ter essa referência dentro de si. Isso pode salvar a vida dele em determinados momentos. Nós queremos deixar coisas materiais. Tá bom, deixe. Quer deixar um apartamento, deixe. Mas imagina uma situação, como dizia minha avó, que os anjos não digam amém, né? Mas uma situação em que aconteça uma guerra civil, que essas polaridades todas aí desandem para uma guerra. Numa guerra civil, apartamento protege de quê? Se essa pessoa tem autocontrole, tem um pouco de fraternidade, tem um pouco de lucidez, ela salva a sua pele e ainda salva de mais um bocado de gente. Bom, eu tenho 60 anos de idade, ainda hoje passa constantemente pela minha cabeça aquilo que meu pai e minha mãe me ensinaram, é a vida inteira. Você não perde isso nunca. Quando as pessoas me perguntam, muitas vezes alunos perguntam, como é que eu protejo meu filho adolescente de influências do traficante, de coisas nocivas? Eu sempre digo a mesma coisa, faça o teu filho te admirar. Porque se o teu filho te admira, a tua opinião tem um peso 10 vezes maior do que a opinião do outro. Porque é da psique do jovem gostar de heróis. A criança gosta dos heróis no conto de fada, na história. O adolescente quer começar a viver uma dose de heroísmo. Ele busca o heroísmo. Então, se ele tem algo no pai, na mãe, que ele admira, a opinião dessas pessoas tem uma importância muito grande. Agora, se não tem admiração aí, ele vai buscar heróis dentro da sociedade. E numa sociedade onde as pessoas são tão acomodadas, às vezes ele vai achar que o herói é o traficante, porque pelo menos é corajoso, está enfrentando as instituições. Enfim, não existe coisa mais útil do que fazer com que ele nos admire, porque isso dá um peso muito grande a tudo que a gente diz, a tudo que a gente aconselha. Dá um peso à nossa presença na vida deles, tá? Que nós podemos influenciá-lo positivamente, senão não. A nossa sociedade cultua aqueles que são pródigos nos valores que ela considera como bons, ou seja, os que são famosos, os que são ricos, os que são bonitos. As virtudes deixaram de ter status. O que era antes era o corajoso, o fiel, o honesto, o fiel. Você não dá destaque a uma pessoa por causa disso. Não, nem vira notícia. Então, né? Os nossos ídolos são altamente discutíveis. Altamente discutíveis. Por isso, inclusive, eu falo para as pessoas, pense no ser humano que você quer ser. Porque existe algo dentro de nós que necessita de um referencial. Se você não pensa no seu referencial, a natureza não deixa vácuos. Esse espaço vai ser preenchido por alguma sugestão da sociedade, algum ídolo da sociedade, que em geral são os piores possíveis. São péssimos exemplos, tá? Então, se você não escolhe conscientemente, vai ser influenciado por modelos que você nem sabe que você está seguindo. Tá? Isso é consciente ou inconsciente, você acha, na sociedade atual? A maior parte das vezes inconscientemente. Você vê as pessoas, às vezes, andando, imitando um protagonista de uma telenovela, até no gesticulação, no jeito de se vestir. A pessoa necessita de modelos. O filósofo estoico chamado Epiteto, ele dizia que as sementes de grandeza em nós necessitam de modelos para crescer e germinar. É como o pintor, ele olha para o modelo e vai lapidando a pedra. Ou seja, se você não escolhe esse modelo vai ser escolhido por alguém e você vai captá-lo inconscientemente e ele vai te influenciar. Porque antigamente a gente tinha esses deuses, essas histórias que eram contadas, essas mitologias que serviam como modelo e como uma condução moral do que era certo e do que era errado, né? E aí isso muda o quê? Para filmes, para livros e hoje em dia para rede social. Telenovela, filmes de Hollywood, política, pessoas famosas, às vezes até atletas, né? Ou seja, pessoas que podem ser muito bons jogadores, muito bons atletas, mas como pessoas são banais. Não tem nada que seja digno de copiar. Tá? É muito raro que seja diferente. Enfim, a pessoa fica inconscientemente copiando péssimos modelos. Então, vamos fazer um resumo do que a gente falou até agora. Escolher os seus heróis, né?
alguém a se admirar e tentar seguir algum... E não precisa ser uma pessoa só, né? Pode ser em vários aspectos pessoas diferentes, né? Pode ser um personagem histórico, pode ser alguém da sua família, um avô que você admirou muito, ou um pai, mas uma pessoa que seja rica em valores humanos. Uma pessoa que seja íntegra, que seja boa. Não vamos pegar os atributos que a sociedade dá destaque, mas atributos humanos. Um ser humano que seja admirável. Eu teve uma época que eu fiz algo que eu achei muito interessante. Saí catando informações pelo mundo afora de heróis atuais, contemporâneos, pessoas que estão fazendo coisas grandiosas. Por incrível que pareça, elas não têm muita publicidade, mas elas existem. Existem, claro. Existem. Tem alguém pessoas agora atrás de cura de alguma coisa e está muito perto de acontecer. Tem alguém pensando em resolver o problema de saneamento básico em algum lugar, ou resolver alimentar uma aldeia. Tem gente realmente altruísta aí. Não sei se você já ouviu falar de um médico do Zimbábue chamado Max... como é que é o nome dele, gente? Shibanda, eu esqueci o primeiro nome. O Lene pode procurar. É um médico do Zimbábue, e o que ele procura? Ele está fazendo o quê? O sobrenome dele é Dixon Shibanda. Tá. Esse médico foi uma das descobertas que eu fiz nessa época. Você imagina, um país como o Zimbábue tinha uma quantidade muito grande de casos de pessoas com depressão e muito poucos psiquiatras, um país muito pobre. Uma ocasião, uma jovem paciente dele se suicidou porque a mãe não teve uma moedinha para levar ela até o consultório para ser medicada. E aí ele se revoltou com aquilo. Não é possível, não vou me acomodar com uma coisa dessas. E teve uma ideia sensacional. Eu acho muito bonito isso da pessoa não aceitar portas fechadas. Ele pegou as senhoras de terceira idade do Zimbábue, muitas delas analfabetas, que era uma camada social que estava totalmente sem utilidade. Né? Olha ele aí. Isso, ele mesmo, o Dr. Dixon Shibanda. Ele é médico psiquiatra. Ele começou a passar para essas senhoras os princípios básicos da terapia cognitivo-comportamental. Juntou esse conhecimento com o amor delas como avós, como mães, o acolhimento delas, elas começaram a atender as pessoas em banquinhos nas comunidades. Uhum. E começaram a atender e começaram a curar pessoas assim, às centenas, aos milhares. Ele fez um grupo piloto de pessoas tratadas por ele e os psiquiatras, e um grupo piloto das pessoas tratadas por essas avós do Zimbábue. O índice de remissão de sintomas delas era maior do que o deles. E o modelo deu tão certo que tem países pelo mundo afora copiando o Zimbábue, você imagina. Um país extremamente pobre. Nós em Nova Acrópole, inclusive, estamos tentando trazer ele ao Brasil. Putz, você imagina o que é uma pessoa... Eu queria muito conversar com ele, hein? Pois é, imagina você o que é uma pessoa não aceitar uma porta fechada. Não aceitar uma realidade. Não aceitar uma limitação. E eu vou resolver o problema dessas pessoas, eu vou atendê-las. E criou uma coisa genial, porque ele deu sentido à vida dessas senhoras e salvou uma quantidade de pessoas fora do comum. Você vê uma pessoa como essa, numa situação dessas, um país extremamente pobre, isso para mim é puro heroísmo. Claro. E tem vários outros. Agora, a sociedade vai dar foco numa pessoa desse tipo? Não vai, porque não está segundo os valores da moda. Então, os ídolos são normalmente muito limitados. Os ídolos que a gente oferece para a nossa juventude são muito limitados. Como que é? Meus heróis morreram de overdose. E aí a questão mesmo filosófica de saber o que está fazendo aqui. Para mim, um dos momentos mais críticos que a gente tem é quando você acorda pela manhã, olha para o teto e pergunta: mais um dia, por quê e para quê? Por que mais um dia? Em nome de que vai ser esse dia? Por que eu vou continuar? Tem um papel em branco diante de você, uma oportunidade de recomeçar, e às vezes as pessoas estão tão esgotadas que não têm mais nem energia, não sabem para quê, estão sendo empurradas pela vida. Tem um autor norte-americano que eu gosto muito dele, escritor de romances históricos, Steven Pressfield, que ele diz que quando ele se sente meio perdido, nesse momento de olhar para o teto, né, que ele não sabe muito bem o que ele está fazendo aqui, ele sempre diz... ele sempre diz para si próprio: eu vim aqui para empurrar a humanidade 1 milímetro que seja para frente no seu longo caminho de volta a Deus. Poxa. Eu acho isso excepcional. 1 milímetro que seja para frente no seu longo caminho de volta a Deus. Ou seja, eu estou comprometido com a humanidade.
Eu vou no limite das minhas possibilidades para empurrá-lo para frente. Você resolveu fazer um trabalho social, você resolveu se dedicar a alguma coisa que pode beneficiar o outro, pode beneficiar a humanidade, vai aparecer todo tipo de situação para tentar te frear. O seu patrão dobra a sua carga de trabalho, a sua esposa diz que está grávida, a sua família começa a dizer que você está se afastando dela, começa a haver uma repercussão em cadeia, tentando fazer com que você retrocede. Porque para crescer, o ser humano tem que ter mérito. E para ter mérito, ele tem que empurrar a porta da resistência. Ele tem que vencer a resistência. A resistência é essa força impessoal da natureza, que se você quiser descer a escada, ela carimba o teu passaporte. Mas para subir, você vai ter que confrontá-la. E ela se manifesta tanto com fatores internos quanto com fatores externos, ambientais. Tudo vai acontecer para te impedir de pisar no próximo degrau. Carl Jung ele dizia que cada vez que a gente se aproxima de um portal, surge o leão guardião daquele portal. Você não sabia que tinha um leão ali porque você nunca se aproximou. Na hora que você se aproxima e quer atravessar, surge o leão. Se você fica estático a vida inteira, você vai dizer, os leões não existem. Mas se você se movimenta e tenta atravessar, o leão vai surgir. É o que ele chama de resistência. Todo ser humano tem o dom da criatividade. O que aconteceu é que nós nos acomodamos com trabalhos repetitivos. Nós temos preguiça, muitas vezes, de pensar, de inventar, de sair da reação e partir para a ação. Hoje é o drama que nós vivemos, por exemplo, porque os trabalhos mecânicos e repetitivos, todos estão sendo ocupados pela tecnologia. A inteligência artificial não descobriria a lei da gravidade a partir de uma maçã que caiu na cabeça dela. Ou seja, essa intuição, essa imaginação, essa percepção, essa visão simbólica da vida, tudo isso é exclusivo do ser humano. Mas o ser humano tem preguiça de entrar nesse campo humano. Porque dói, então, né? Dá trabalho, é desafiador, dá medo. Então é muito mais seguro ficar no carimbador, no apertador de parafusos lá do homem moderno, do Chaplin. Então é muito mais seguro ficar nesse campo. Bem forte, né? Então vem agora uma inteligência artificial que para recombinar o que já estava aí, ela faz como ninguém. Tá? Então, ela está expulsando ele para o realmente novo. Tá? Porque para a mecanicidade ele não tem como competir. Ela faz uma síntese de tudo que já foi criado, recompila tudo que foi criado. Então, ele é obrigado a partir para o novo. E isso está incomodando demais, está dando medo. Tá? Ele é obrigado a partir para usar esses atributos não mecânicos. Você partir para observar, por exemplo, a história dos grandes cientistas que houve na história. Imagine que você coloque uma linha, um Galileu, um Newton e um Einstein. Tá? Vamos colocar só esses três. Tá. Se você pega, por exemplo, o Newton, o pensamento dele não é simplesmente uma recombinação do que o Galileu falou. Veio algo absolutamente novo ali. Veio algo que não existia no repertório anterior. O pensamento de Einstein também não é uma análise combinatória, uma recombinação do pensamento de Newton. Veio algo novo ali, que não existia até então. Não é simplesmente um desdobramento lógico quebra, né? do que havia. É algo novo que desceu ao mundo. Esse algo novo que desce ao mundo, quem tem capacidade de fazer essa ponte, de ir ao plano das ideias e trazer algo novo ao mundo, é o homem. Então, o homem é um pontífice, né? Como dizia Platão, cuja mente toca o plano das ideias e os pés tocam o chão. A inteligência artificial não sabe nem o que é plano das ideias. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Tá? Você pode estar com a cabeça cheia de informações. Se você continuou exatamente o mesmo ser humano, você não sabe nada. Tá? Então, isso me dá uma orientação muito clara. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Eu coloquei isso na minha vida. Cresci, dei um passo na direção daquele ser humano que eu quero ser. Bom, realmente eu tenho esse conhecimento. Senão, eu não sei nada. Tá? Tem uma passagem muito bonita de um livro budista, que é o Dhammapada, o livro sagrado budista por excelência, que ele diz o seguinte, que em relação ao conhecimento, nós nos comportamos que nem uma colher em relação à sopa ou a língua em relação à sopa. A colher em relação à sopa, a colher está grudada na sopa. Mas se você pudesse perguntar para ela, colher, a sopa é doce ou salgada? Está bem temperada ou não está? Está saborosa ou não está? Ela não saberia te dizer nada. E, no entanto, a língua está grudada na sopa e se você perguntar, ela sabe te dizer tudo. Ela é doce ou é salgada, ela está saborosa, não está bem temperada, não está quente, está fria. Ou seja, muitas vezes em relação ao conhecimento, ele está na nossa cabeça e nós não sabemos nada dele.
Nós somos como uma colher. É. E muitas vezes o conhecimento está na nossa cabeça e se reflete na nossa vida e nós sabemos tudo dele. O lance é ser língua, não colher. Ser língua e não colher. Agora, o que Platão provavelmente não se adaptaria seria um pensamento que não tem como finalidade ser vivido amanhã, mas ficar simplesmente no campo das ideias como conceitualização. Entende? Então, pensa-se sobre muitas coisas, mas a vida da pessoa não tem nada a ver com aquilo. Tá. Se eu penso sobre a justiça hoje, amanhã eu tenho que praticar esse modelo de justiça, porque é na vida que eu vou ver se ele funciona ou não. Se eu penso sobre o bem hoje, amanhã eu tenho que praticar esse modelo de bondade, porque é na vida que eu vou ver se ele é real ou não. Não seria pertinente para Platão um conjunto de conceitos, um conjunto de especulações metafísicas que não são para mudar a vida do homem, que não são para serem vividas. Existe um autor indiano muito interessante, antigo, que era doutor da escola Vedanta, Shankaracharya, que ele diz que o conhecimento é muitas vezes como um medicamento. Ele só vai fazer efeito se você o ingerir e não se você apenas pronunciar o seu nome. Entende? Então imagina você está com dor de cabeça e fica ácido acetil salicílico, você tem que ingeri-lo, botá-lo dentro da sua vida para que ele faça algum efeito. Ou seja, o medicamento não surte efeito só pronunciando seu nome. É a famosa frase do Matrix lá, que não adianta conhecer o caminho, tem que trilhar esse caminho, né? É uma pessoa banal. Então, age para que eu te veja, né? Movimenta aí na vida para eu ver o que você realmente tem de conhecimento. Maneira como você confronta as adversidades, maneira como você dá resposta às dificuldades da vida. E isso é que vai me mostrar o que você sabe. E não a quantidade de coisas que você tem acumulado na memória, porque memória o computador também tem. Tá? Age para que eu te veja. Aí a maneira como você se movimenta pela vida, como supera os obstáculos, é que vão me dizer o que você sabe, se você sabe, e o quanto sabe. Você pode concordar perfeitamente com uma frase que eu te falei, com uma ideia que eu te falei, achar brilhante, mas por inércia, por comodismo, continuar respondendo a vida do mesmo jeito que você respondia antes. Olha, o que a professora falou faz muito sentido e eu acho que é isso daí, mas... Na prática, continua fazendo a mesma coisa. Eu sempre brinco com os meus alunos e digo que isso é o caixa 2 mental. O que é o caixa 2 mental? Digamos que você pegue um engarrafamento. Aí o que Platão dizia? Platão dizia para você manter o controle da razão diante de situações limites. Esse é o conceito de coragem dele. E aí você diz, olha, mas quer saber de uma coisa? No tempo de Platão, nem engarrafamento não tinha. Nessa situação, ele não sabe nada. É fácil para ele. Aqui, deixa comigo. Aqui ele não sabe. Aqui tem que ser do meu jeito. Aí buzina, irrita todo mundo, ofende a pessoa que está do lado, fica sem paciência, estraga o seu dia. Tem que chegar uma determinada hora que você coloque em cima da mesa esse caixa 2 e diga, olha, essa minha maneira, esse meu jeitinho é um desastre. Se eu tivesse feito o que Platão falou, teria dado muito mais certo. Tá? Então, esse meu jeitinho não é bom. A gente teria que confrontar, trazer à tona quais são as verdadeiras coisas que estão nos movendo na vida. A filosofia ajuda muito nisso. Ela coloca em cima da mesa quais são os verdadeiros princípios que você está seguindo. Porque aqui no plano teórico é tudo lindo, a gente adora Platão. Quando chega na prática, a gente segue o nosso jeitinho. Então tem que tomar consciência disso, trazer à tona e confrontar e dizer, isso não funciona. Na verdade, existe um mínimo de maturidade interior, mas o problema é que a gente não sabe quem tem essa maturidade. Então, ela deveria ser oferecida a qualquer pessoa, tá? Inclusive sem uma exigência de um nível, digamos, de instrução prévia. Às vezes eu vejo pessoas muito humildes com um nível de compreensão tão profundo, com tanta agudeza mental. Então, não depende de escolaridade ou qualquer coisa desse tipo. Existe uma passagem muito interessante que eu até já contei para você numa outra vez que eu vim aqui, que uma vez perguntaram a Sócrates por que ele, que sabia tanto, eles não pegavam os 30 tiranos de Atenas, amarravam lá nas cadeiras e ele transformava todo mundo em filósofos, lembra? Aí ele falou, olha, minha mãe, Finaretes, era parteira, era uma excelente parteira, mas tem uma coisa que ela não seria capaz de fazer, que é dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Ou seja, a filosofia é uma gravidez. Se a pessoa tem, ela vai ouvir e vai fazer sentido. Se não tem, não vai fazer sentido. E não importa ela ter muita escolaridade ou pouca escolaridade, não tem nada a ver com isso. Pois é. Eu conheço pessoas humildes que são de uma sagacidade para filosofar fora do comum. E pessoas que às vezes têm uma escolaridade enorme. Bem-sucedidas. Bem-sucedidas e não conseguem, não
não desdobram nesse plano, não conseguem ter profundidade. Bom, recomendo para quem queira começar a conhecer a filosofia de uma maneira mais prática, vivencial, eu recomendo fortemente uma coisa que está na moda e que é muito boa, que são os estoicos. É mesmo? Os estoicos são uma filosofia que são perfeitamente compreensível, muito fundamentada no aspecto moral, né? Mas é um excelente começo para quem quer começar a se adentrar na filosofia. Você ler uma Meditações de Marco Aurélio, ou ler o Epiteto, A Arte de Viver, ler alguma coisa de Sêneca. Sêneca tem muita coisa. Porque os estoicos, eles são muito simples, eles falam para uma vida prática. Eles dão orientações para a arte de viver humanamente bem. Eles não entram em questões muito metafísicas. Tá? Eles não vão questionar o que é o conceito de justiça, como, por exemplo, Platão. Platão entra muito no questionamento do que são os conceitos, de onde eles vieram. Eles são bem práticos e falam de como viver. Tá? Então, você vai ver o manual do Epiteto, por exemplo, é como você responder às circunstâncias da vida, como você dar resposta às pessoas que te ofendem, ou seja, são situações cotidianas da vida. Então, é muito fácil para quem está começando agora, querendo pegar a mentalidade filosófica, eu recomendo fortemente começar pelo estoicismo. Simplesmente maravilhoso. Mais uma aula dessa fantástica professora Lúcia Helena Galvão. Eu estou deixando o link das palestras na descrição desse vídeo. É só você ir lá na descrição, clicar e assistir todas as palestras completas da nossa querida professora Lúcia Helena Galvão. Gratidão por ter chegado até aqui e assista o próximo vídeo do canal que está aparecendo aqui na tela.